Guardemos então por Paraná e Cascavel. Na sequência tem mais do Tricolor com o professor Silas de Graff. Agora a hora e a vez aqui no Placar Transamérica do Clube Atlético Paranaense. Quem tem as informações é o nosso repórter, o correspondente que sabe tudo do Furacão, Eliandro Santana, chegando pela vez primeira aqui no Placar Transamérica. Vem comigo, Eli! Olá, grande abraço para você que acompanha o Placar Transamérica. O Atlético Paranaense segue com a corda toda no mercado. Porém, o torcedor fica com a pulga atrás da orelha por conta da quantidade de jogadores do considerado time principal ou o elenco principal que estão deixando o Furacão. Léo Pereira confirmado no Flamengo. Bruno Guimarães já inclusive tirou foto com o Juninho Pernambucano com a camisa do seu novo clube, o Lyon, onde vai usar a camisa 39, rendendo 115 milhões de reais ao Furacão. E pelo jeito, o risco de perder novos atletas é iminente. O goleiro Santos desperta interesse do Atlético Mineiro, Thiago Heleno do futebol japonês, Robson Bambu também de vários clubes, tanto do futebol nacional como internacional. Em contrapartida, contratações por enquanto nada. É certo que o técnico Dorival Júnior vai recorrer e recorre a esse grupo de aspirantes que disputa o campeonato estadual. Christian, meia, Pedrinho, atacante, são dois nomes que deixaram o grupo de Eduardo Barros e passam a integrar o elenco principal do Furacão. Eles inclusive estavam cotados para atuar logo mais no Albino Turbay, 8 horas da noite, para encarar a equipe do Cianorte, mas a pedido do treinador Dorival Júnior, passam para o grupo principal. E aí o problema é do Eduardo Barros, que usa peças do seu elenco para suprir essas lacunas. É o que parece nesse trabalho, segundo até as palavras do homem forte do futebol, Paulo André, que o Atlético vai suprir essas ausências justamente com esses jovens, com o grupo que vem disputando o campeonato estadual. Em contrapartida, reforços também no departamento de futebol. Márcio Biazeto, que fez parte do grupo do Atlético Paranaense entre 2005 e 2009, mais de 20 anos de experiência em vários setores, ele volta ao Atlético Paranaense, um profissional que tem experiência em vários clubes no futebol nacional e também internacional, e ele volta para integrar e ser um executivo de futebol neste trabalho que vem sendo feito a nível global do Furacão, em todas as categorias de base, profissional, todas as categorias tendo a mesma forma, o mesmo padrão de jogo. Várias novidades para o Atlético, contratações por enquanto nenhuma e apenas recorrendo o time principal, que vai estar em campo no domingo às 18 horas para encarar o Paraná Clube, recorrendo ao time de aspirantes. Daqui a pouco a gente volta mais para falar do time que entra em campo hoje, no Albino Turbay, em Cianorte, pela 4ª rodada do estadual. O Furacão vai encarar o Leão do Vale. Eliandro Santana é o nome da fera, trazendo o primeiro panorama completo do Furacão. Não vou nem levantar aqui o assunto, vou deixar a tema livre. Você quer falar do Bruno Guimarães, quer falar da equipe principal, do aspirantes, reforços, venda? Fica à vontade. Olha, Bruno Guimarães não é surpresa, né? Fez a despedida naquele jogo, no último jogo da temporada, na arena, em casa. Todo mundo sabia que ele ia sair mesmo, né? Talvez o Léo Pereira, para quem não tem informações de bastidores, talvez isso tenha sido uma surpresa. Para quem conhece alguém por ali, um outro amigo acolá, sabe que a saída dele era uma coisa que estava sendo ventilada, né? Então, se concretizou. O Rony é essa situação complexa, né? Vai ter novidade por aí, mas, sei lá, é mais um cara que o Atlético tem possibilidade de perder. A grande questão é o seguinte, é a reação do torcedor a isso, né? Os memes da internet são uma coisa engraçada. O torcedor, ele se expressa, ele se manifesta, ele participa, né? É evidente que ele não vai perder a oportunidade de dar uma pegada no pé do Paulo André. Eu vi vários memes, são engraçados. A internet tem de tudo. Anunciaram bolinha no Flamengo. Eu vi. Que a bolinha está sendo vendida. Atlético vende ônibus. A torcida não perde a chance de protestar e protestar de forma bem-humorada, dizendo que o clube está inteiro à venda, né? Até o bolinha. Então, é claro que isso é uma forma do torcedor dizer que não concorda
com o que está acontecendo, né? O torcedor experimentou o gosto de uma temporada vitoriosa, de uma temporada com taça para cima. Maravilhosa. Então ele quer mais, né? Se você experimenta aí de sabor, um bolo Floresta Negra, né? Uma coisa deliciosa, ou iguaria, você quer comer mais daquilo. É isso que o torcedor atleticano está vivenciando. Ele experimentou isso e quer mais. Ele experimentou o poder e gostou, né? Então, outra coisa que eu ouvi de colegas nossos da imprensa falando, né? Dizendo o seguinte: não, o Atlético está agora recorrendo aos aspirantes, como se isso fosse uma coisa ruim. Ah, para, cara, tá desde... Tem Exatamente, 7 anos que o Atlético joga com os aspirantes, ruim. cara. O Bruno Guimarães, o Renan Lodge, esses caras jogaram praticamente com a mesma idade. Desde 2013 o Atlético tem aspirantes. Praticamente com a mesma idade que tem essa molecada. Esse já no jogo contra o Londrina, o cara ficou 10 minutos em campo, fez duas jogadas, fez um gol, né? A mesma coisa o Pedrinho. O Pedrinho é um cara liso, né? É bacana ver alguns jogos e a opinião da torcida. A expectativa sobre o Pedrinho é em que momento que ele vai fazer o gol dele. Então, esses jogadores, eles não devem ser encarados em nenhum momento como uma muleta para o técnico Dorival. Muito pelo contrário, é uma alternativa concreta, né? O Atlético tem uma coisa interessante, que esses jogadores da base, eles disputam sempre os torneios com uma categoria acima, né? Não, eles na verdade têm idade para jogar uma categoria. Isso. Vou dar um exemplo aqui, simplificar. Joga 17 com 15. O Atlético coloca os meninos com idade de 15 anos para jogar na categoria de 17. Então, eles vão enfrentar caras com mais força física, né? E os meninos estão aprendendo desde sempre, né? Desde que entram no Atlético, a criar essa casca, essa maturidade forçada. Eu ouvi uma vez uma entrevista do técnico das categorias de base do Corinthians, onde ele dizia o seguinte: para jogar aqui no Corinthians tem que saber suportar a pressão. E a pressão, ela existe desde que o menino vestiu a camisa na categoria de base. Sim. O jogador do Atlético está sendo formado para isso, entendeu? Tanto é que subiram vários da Copinha para o Sub-23, e no Sub-23 a transição para o profissional, para a equipe principal, né? Para a equipe principal, que profissionais eles já são, ela é muito rápida. Então, eu não vejo, num primeiro momento, temor, né? Não vejo temor. Se as peças de reposição elas não estão vindo ainda, é porque alguém dentro da comissão técnica tem números, tem estatística, tem análise de que o que tem dentro do elenco vai suprir. E nós não podemos duvidar disso num primeiro momento, porque a realidade anterior comprovou que isso aconteceu de verdade. O histórico do Atlético com o projeto de aspirantes, equipe sub-23, equipe alternativa, pode mensurar como você bem entender, torcedor, comprova que o processo é eficaz e traz resultados positivos. Só um instantinho, Décio. Vamos falar dos números disso. Basta a gente colocar no papel o que representou a venda do Bruno e do Renan Lodge. Está na casa de 250 milhões. Então, isso é o fatality do videogame. 250 milhões? Não, para mim acho que não ia fatality resolver, porque eu preciso de mais. Mortal Kombat, né? Mortal Kombat. Sou o Tigrão, né? Sou idoso. Não há muito tempo para a gente ficar enrolando. Boletim do Atlético Paranaense. O Eliandro Santana em destaque, retornando para finalizar as informações do Furacão aqui no placar. A gente volta aqui no Placar Transamérica para trazer mais do Furacão e agora falando do time de aspirantes, que hoje, a partir das 8 horas da noite, vai entrar em campo pela 4ª rodada do Campeonato Paranaense para encarar o Cianorte, buscando a manutenção da liderança e do 100% de aproveitamento. Já venceu União de Beltrão, PSTC e Londrina e segue na ponta com 9 pontos ganhos. Mudanças:
Agora sim, a tendência era a manutenção do mesmo time que venceu Londrina. Porém, com a ida de Christian e Pedrinho para o grupo principal, aí 2 peças vão ser mudadas com a entrada do jogador Pedro do Rio. Isso mesmo, Pedro do Rio pode ser o segundo volante ou ainda o Cauã. São 2 atletas que disputam a posição como segundo homem do meio de campo, enquanto que na frente, do lado do Breno Lopes, o Atlético Paranaense deve ter o Julimar, ele que veio do Criciúma e aos poucos vem entrando no segundo tempo, é um dos atletas que vem sendo testado também pelo Eduardo Barros. Com isso, o Furacão deve ter o Anderson no gol, o Léo Simas na lateral direita, Valber e Danilo Bosa na dupla de zaga e o Jaderson mais uma vez improvisado na lateral esquerda. No meio de campo, Léo Gomes, e aí a dúvida, Pedro do Rio ou Cauã? Denner e Elias Carioca, e na frente o Breno Lopes, que estreou nesse grupo de aspirantes no sábado, inclusive marcando gol, e aí o Julimar fechando o ataque do Furacão. Esse é o 11 provável para encarar o Cianorte, 8 horas da noite no estádio Albino Turbay, e no domingo, na 5ª rodada do estadual, o time de aspirantes sai de cena e o grupo principal, treinado por Dorival Júnior, vai jogar o clássico na Arena da Baixada, no Joaquim Américo, no último teste antes da Supercopa, que está marcada para o dia 16 de fevereiro, e a pedido do Dorival Júnior, esse clássico diante do Paraná Clube vai ser a fase final, o último teste de preparação para esse elenco que vai estar em Brasília, no estádio Mané Garrincha, disputando esse confronto do campeão brasileiro, Flamengo, contra o campeão da Copa do Brasil, o Clube Atlético Paranaense. Perfeito. Agradecendo ao Eliandro Santana com as informações do Clube Atlético Paranaense.